paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez eu estou aqui com vocês para fazer valer o meu propósito de cumprir o ID de Jesus na minha vida. O ID é aquele que eu já falei para vocês, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. E eu estou aqui para trazer essa mensagem de amor, de cura, de salvação, de libertação para você, para que você não seja condenado e seja curado, libertado, salvo, que é o mais importante da nossa vida. Tá? Então agora nós estaremos fazendo uma oração, né? E logo após já estaremos ouvindo o hino da harpa. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, neste momento nós estamos aqui para te agradecer por tudo, Senhor, quanto tem feito por nós. Neste momento, Senhor Jesus, nós estamos aqui tendo a certeza, Senhor, de que foi o Senhor que aqui nos colocou, Jesus querido, e temos a certeza, Senhor, que as pessoas que estão do outro lado ouvindo essa palavra, Senhor Jesus, que vão ver este vídeo até o fim, são pessoas escolhidas para serem tocadas pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. 128 da harpa, para quem gosta. Tem a harpa em casa, né, para acompanhar. Alma triste perdida, que vaga sem ter direção, aceita de Deus a vida, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão. Entrega teu coração. Jesus não quer teu dinheiro, de graça te dá salvação e gozo verdadeiro. Entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração, de Cristo ressuscitado, aceita o belo perdão. Se queres ser libertado, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz e o perdão. Entrega teu coração, agora devo aceitar
teu coração. Não preciso dizer mais nada, só o louvor já te diz. Entrega o teu coração. A palavra de hoje nós vamos descobrir o quanto Jesus nos ama e em que tempo Ele nos escolheu. Olha, você vai se surpreender se você acha que Jesus não está nem aí para ti, que você não tem valor nenhum, né? Você vai se surpreender, tá? Então vamos ler agora a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 1 e versículo 5, tá? Eu vou ler um pouquinho mais abaixo aqui, porque essa palavra é muito interessante. Antes que te formasse no ventre, a ti escolhi. Antes que nascesses, a ti santifiquei. Dei a ti por profeta às nações. Então disse eu, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. E disse o Senhor, não digas sou um menino, porque a tudo quanto te enviei irás, e dirás tudo quanto te mandar. Não tenhas medo deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pô, se o Senhor diz isso para nós, eu sou contigo, por que temais? Por que devemos de temer? Agora, para e pensa, antes que tu foste gerado, o Senhor já te escolheu. Antes da tua geração, antes que tu fosse, né, formado lá no ventre da tua mãe, já havia uma escolha designada de Deus para a tua vida. Você ainda continua achando que é alguém que não tem valor nenhum? Se você acha isso, você está muito enganado. Eu tenho uma segunda palavra aqui para nós lermos na continuação e vamos entender melhor essa palavra que nós temos lendo aqui. E essa palavra se encontra no livro de Efésios, tá? Efésios, capítulo 1 também, e versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido. Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem. Você tem noção que uma vez que você diz que acha que não tem valor nenhum, que ninguém fez nada por ti, que ninguém tá nem aí pra ti, para começar, Deus te escolheu lá antes do ventre. A prova está aqui em Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus já havia te escolhido. Lá no ventre de tua mãe, antes que tu te gerasse no ventre de tua mãe, Ele estava lá e Ele estava lá te esperando. No momento que você iria ser concebido. Porém, Ele tinha um plano para ti. Como o pecado do mundo estava tão terrível, Ele fez um plano de salvação para ti. Ele deu o seu bem mais precioso para que tu não perecesse. Para que através da aliança com este bem, que era o seu próprio filho, ele viesse, você tivesse novamente o direito
de ir ter com o Senhor, de ir viver com o Senhor eternamente. Esse direito nós já havíamos perdido, né? Só arrecadamos esse direito com a aliança com Deus. Porém, irmãos, não acaba aqui. Você pensa que Jesus tem feito por ti menos do que você espera? Ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele deu todo o seu amor por ti. Lá na palavra do Senhor Jesus diz assim, ó: Senhor, ó Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele estava sofrendo em forma humana, como ele estava sofrendo, mas se não for possível, seja feita conforme a sua vontade. O Senhor foi obediente, Jesus foi obediente o tempo todo. Nós, que muitas das vezes somos rebeldes, né? E uma coisa triste, né? O ser humano, quanto mais Deus faz, mais rebelde a gente fica. Também temos uma palavra aqui, ó, que se encontra em Salmos, capítulo 39, versículo 13 em diante. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Porque, irmãos, a nossa alma, ela clama por Jesus. Independente que muitas das vezes nós não queremos, a nossa alma quer. Ela quer retornar para aquele que é dono. Irmãos, você tem noção do que aconteceu, de tudo que aconteceu para você chegar aqui? Você tem noção de tantas coisas, de tantos os processos que aconteceram até você ser gerado e chegar até aqui, e estar aqui nos ouvindo? Muitas coisas mesmo, muitas coisas, das quais, se você crer, muitas coisas, mais amados irmãos, das quais que se você crer, você verás a glória de Deus, mas você precisa crer. Eu tenho aqui umas anotações que eu fiz só para você ter uma noção, que inclusive eu mesma fiquei maravilhada, né? Mas eu sou uma pessoa, como eu já expliquei para vocês, eu nem estudo tenho, né? Mas eu gosto muito de me aprofundar naquilo que eu quero falar, né? Então eu fui procurar ver e ter uma noção do que é necessário para a formação de um ser humano no ventre, ainda no ventre. Olha, eu vou te narrar aqui a concepção humana e a origem do ser humano. Depois lá da parte do Jardim do Éden, que Deus criou o homem, criou a mulher, houve outros aí. Cabia a nós a continuar se reproduzindo. Porém, Deus traçou um método. Esse método, o qual muitas pessoas são extremamente conscientes, são pessoas estudadas. No nosso dia de hoje é muito pouco ter uma pessoa que não seja estudada e que não tenha tais conhecimentos. Mas ainda há pessoas que não têm. Mas mesmo aqueles que têm, de repente, você não parou para pensar nesse ponto, nisso aqui que eu vou te falar. Olha, para te ter noção, a mulher, ela possui o cromossomo X. O homem possui o cromossomo X e o cromossomo Y. Juntando o cromossomo X e X, nós temos uma menina. Mas se nós tivermos somente o cromossomos X e o Y, nós vamos ter um menino. Até chegar aqui, muitas coisas já aconteceram.
para que esta formação aqui, ou de um menino ou de uma menina, já ocorresse, muitas coisas já aconteceram. Cerca de 3 milhões de espermatozoides entram numa briga terrível para ver quem vai fecundar o óvulo. Eles passam por vários fatores, inclusive aqui, ó, nós temos a camisa de força, né, que é um trabalho natural do útero, que ele protege de que todos aqueles espermatozoides cheguem, se entrem para dentro de ti e façam com que vários venham a ser, né, se espalhar lá dentro, né? Então muitos deles morrem através daquela camisa de força, né? Tem a parte, isso é uma defesa natural do organismo, são milhões, é um só que vai vencer. Então várias etapas vão sendo, é que nem uma gincana, várias etapas vão sendo executadas até o finalista, até chegar o último lá, né, para ganhar o seu prêmio. E o prêmio é fecundar o óvulo, né? Sobre detalhe, quando chega no final, lá no caminho lá, que tem o caminho para as duas trompas, que o óvulo está dentro de uma trompa. Detalhe, um mês sai um óvulo e amadurece de uma trompa, outro mês é de outra trompa. Detalhe, o óvulo vai ter que adivinhar, o espermatozoide vai ter que adivinhar de que lado é. Qual é a trompa que está com o óvulo maduro esperando por ele. E aí? Muitas das vezes a gente não sabe, né? No caso ele não sabe, né? Muitas vezes nem a gente sabe por que caminho seguir, o que fazer, que dirá apenas um espermatozoide, né? E aí então acontece a grande maravilha da natureza. Ele não só escolhe o lado certo, você não só escolheu o lado certo, você chegou, você fecundou o óvulo que gerou o embrião e do embrião gerou você. Agora pare e pense em todas essas etapas. Tem um período, inclusive, que tem um líquido que é eliminado dentro do organismo da gente, que esse líquido mata mais centenas, milhares de espermatozoides, além da camisa de força, além dos que morrem porque vão para outra trompa, que não é a trompa que eles deveriam estar, né? Então, assim, são várias etapas que acontecem. Eu não sou uma pessoa muito estudada, não sei te dizer muito bem realmente, assim, exatamente como procede, mas eu tô te falando o pouco que eu conheço, tá? Então eu posso te dizer assim, ó, irmãos, amadas irmãs, se para chegar até você já ocorreu todo esse monte de coisas, todo esse monte de etapas, e você chegou e tá aí, você é um escolhido por Deus. Não pense que você não tem alguém para te proteger. Não pense que Jesus não fez nada por ti, porque Ele deu a vida dele por ti. Ele sofreu por ti, Ele derramou o seu sangue puro e precioso por ti. Pare e pensa que amanhã, se você não tomar essa decisão hoje na tua vida de servir a Jesus, se você não parar hoje para ver o quanto Jesus te ama, amanhã pode ser tarde demais. Acabei de receber uma notícia, uma pessoa muito especial para mim, minha vizinha, amiga, né? Morreu. E aí, quantas vezes a gente pega e a gente se coloca na posição de achar que amanhã eu falo com ela, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu falo do amor de Jesus para tal pessoa. O amanhã pode ser tarde demais.
Graças a Deus, durante o período de amizade que eu tive com essa mulher, eu tive várias oportunidades e falei do amor de Jesus para ela. Se ela tomou a decisão, daí é com ela. Mas eu fiz a minha parte. Agora, quantas vezes a gente deixa de fazer a nossa parte, não faz aquilo que deveria fazer, perde tempo deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Bom, eu tenho para te dizer também vou te passar aqui assim, só para te ter noção, uma reflexão do quanto Deus se importa contigo, né? Para te ter noção, em uma determinada situação, eu estava perdida, totalmente perdida, a minha vida estava destruída, parecia que não tinha mais solução, eu não conseguia enxergar essa solução, eu estava talvez assim como você está hoje, tá? Para mim, mas pensa eu deitada lá nas ruas, no banco de uma praça, e eu olhava assim, pensava assim, por quê? O que eu fiz para Deus? Para simplesmente ele achar que eu não existo, ele não enxergar que eu existo, ele não enxergar que eu estou aqui, todo mundo fala de Deus, todo mundo fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Por que eu fui predestinada a ficar assim? Irmãos, muitas das vezes, se você está sofrendo, se está acontecendo alguma coisa ruim na tua vida, às vezes, irmão, é experiências que você precisa passar para você amadurecer, para você entender qual é o amor de Deus, qual é a obra de Deus na tua vida, qual é o propósito de Deus na tua vida, que muitas das vezes você não entende. E aí é necessário muitas coisas acontecerem. Eu era uma pessoa imatura demais, eu era uma pessoa rebelde. Eu era uma adolescente rebelde, extremamente rebelde. Fiz muitas lágrimas falar dos olhos da minha mãe. E talvez até do meu pai também. Meu pai, coitado, muito pouco tinha noção das coisas, passava mais bêbado do que qualquer outra coisa, né? Então, mas a minha mãe, ela estava sempre sóbria em casa, né? Então ela tinha noção das coisas que estavam acontecendo. Muitas das vezes eu sumia, eu desaparecia, minha mãe nem sequer sabia se eu estava viva ou morta. Às vezes ela recebia uma notícia assim, que eu tinha morrido lá em tal lugar, eu não falo isso, né? Mas a coitada já tinha até chorado, já tinha até me enterrado praticamente lá, né? Enterrado na lembrança dela lá, aí de repente eu aparecia lá, né? Triste, muito triste. É uma pessoa totalmente sem noção, uma pessoa totalmente sem percepção do que Deus tem na vida dela e qual é o propósito da vida dela, né? Eu não queria me render, eu não queria obedecer, eu era revoltada por causa disso, por causa daquilo, por causa que as coisas aconteciam, por causa que porque meu pai, porque minha mãe, porque meus tios, porque tudo isso comigo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, né? Porque que na vida da minha vizinha ali não acontece nada, porque que na vida da minha amiguinha lá não acontece nada, da minha professora não acontece nada, porque só na minha acontece. Então eu era extremamente revoltada. Muito chorei, muito sofri. Fui humilhada, fui pisada, fui maltratada pelo mundo, pela vida, pelo próprio Satanás, né? Simplesmente porque eu não conseguia enxergar o propósito de Deus na minha vida. E mesmo depois que eu aceitei a Jesus e entrei pro caminho do Senhor, foi a longo custo para mim entender o que Deus tinha para minha vida, qual era o propósito de Deus na minha vida. Então, irmãos, não espere sofrer tanto assim, não espere sofrer o que eu sofri, não espere derramar a quantidade de lágrimas que eu derramei. Olha que não foram poucas. Não foram poucas. E o que é pior, chegou um momento que eu achava que o culpado disso tudo, a princípio, o culpado foi minha mãe. Minha mãe era culpada de tudo de ruim que acontecia na minha vida, minha mãe era culpada. Depois, o
culpado passou a ser Deus. Eu não tinha culpa nunca. Ah, não, eu não sou culpada não. Capaz? Não é bem assim. Porque tudo que acontece na nossa vida são consequência das escolhas que a gente toma. As escolhas que a gente faz na nossa vida. Pô, eu escolhi por aqui. Mas nesse caminho aqui tem um buraco. Nesse caminho aqui tem pedra. Nesse caminho aqui tem espinhos. Vai chegar um momento que eu vou poder cair num buraco. Eu vou correr o risco de cair num buraco. Eu vou correr o risco de tropeçar em pedras. Eu vou correr o risco de cravar espinhos nos meus pés. Consequência da escolha que eu fiz. Por esse caminho aqui, é bem espaçoso, tranquilo aparentemente, mas eu tenho uma possibilidade de me dar bem lá no fundo. Mas detalhe, isso também tem um preço. Esse me dar bem também tem um preço. E aí? Todas as escolhas que se faz têm uma consequência. No caso, o caminho estreito, apertado, com obstáculos, é o que te conduz à salvação. O caminho largo e espaçoso, diz a Bíblia, que te conduz à perdição. Pensa. De repente a escolha que você está fazendo, a escolha que você fez na tua vida, o propósito que você tomou, não é exatamente o que Deus tem para ti. E quando nós vamos contra o propósito de Deus na nossa vida, as coisas não saem lá muito bem. Né? Então assim, vamos crer que Jesus é fiel naquilo que Ele nos diz. Eu não tenho muito tempo no meu vídeo, estou aqui procurando mostrar para você o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus ama a mim, o quanto você é importante para Jesus. Ele te escolheu, eu te mostrei todos esses detalhes aqui para você entender que olha tudo o que aconteceu para que você chegasse até aqui. Não é de balde que você está aqui. Você não está aqui por acaso. Há quem possa dizer, meu Deus, eu não queria ter um filho. A minha mãe não queria que eu tivesse nascido. Tua mãe não decide isso. Foi Jesus que te escolheu e se tu tivesse que nascer, tu vai nascer. E Ele decidiu que tu ia nascer, tu nasceu. E se Ele decidiu que tu nasceu mesmo em meio a tamanhas tragédias, tamanhas coisas horríveis que podem ter acontecido na tua vida, né? Se Ele decidiu, está decidido. Se Ele escolheu, está escolhido. Se você está aqui, é porque o propósito dele na sua vida poderá ser cumprido a partir de hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá? Agora vamos louvar a Deus com um hino maravilhoso. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. E ao mesmo tempo ouvindo um louvor maravilhoso aqui cantado por nosso irmão Anderson Freire. Hino Raridade. Você é uma raridade para Jesus. Tá? Ser precioso. Já viu que um diamante é uma raridade. Ser mais precioso do que um diamante para Jesus. Então pare e pense que de repente o que você está fazendo da tua vida não é exatamente o que você deveria fazer. Tá? Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te cura, Jesus te liberta, mas você tem que dar a tua vida em amor a Ele. Assim como Ele te amou, você também tem que o amar. Se você está numa prisão atrás das grades, tá? Porque você fez algo que desagradou as autoridades desse país. Não importa se você está na prisão domiciliar, não importa se você está na prisão espiritual, emocional,
prisão essa na qual poucas pessoas conseguem se libertar. O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Senhor Jesus amado, neste momento, Senhor amado, levanta, Senhor amado, aquelas pessoas que estiverem caídas, Senhor. Oh, Jesus, eu sei que essas pessoas, Senhor, são mais preciosas do que o ouro, mais preciosas que o diamante, Senhor. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor deu a sua vida para salvá-las, Senhor. Transforma, cura, liberta, santifica, Senhor. Ouve, Senhor amado, a oração deste que clama no deserto agora, Senhor. No deserto do seu quarto, Senhor. No deserto da sua cela, Senhor, em uma prisão. Ó Senhor Jesus amado, daquele que está clamando no deserto, Senhor Jesus, em meio a uma multidão, pois não há tristeza maior, não há solidão maior do que aquela que estamos em meio a uma multidão. Ó Jesus querido, tem misericórdia dessas vidas. Ouve este clamor, Senhor. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Não deixa, Senhor, que o mundo venha sufocar, Senhor, o amor que existe, Senhor, o clamor das almas. E há muitas almas, Senhor, sedentas, chorando, sofrendo, Senhor, necessitadas de Ti, Senhor. Não deixa que o inimigo venha sufocar este clamor. Ó Jesus querido, envia os Teus anjos para pelejar, Senhor, por este homem, por esta mulher, por esta criança, Senhor, que estão aí propositados a Te servir, a Te adorar. Ó Senhor, aqueles